Olá pessoal, aqui é Marcelo Rodrigues. Satisfação gravar mais um vídeo para vocês aqui no canal Ajudando Atletas do Futebol. E desde já eu quero convidar a todos a se inscreverem aqui, ativarem o sininho das notificações. E como vocês sabem, eu gosto sempre de um bate-papo interativo. Convido todos a comentarem aqui as suas impressões e também que vocês compartilhem aí em seus grupos de WhatsApp, em suas redes sociais, se vocês acreditarem que este vídeo irá agregar valor à vida de vocês, ok? O tema hoje do vídeo será sobre comunicação. O quanto uma comunicação ruim está atrapalhando você, jogador de futebol. Eu vou contar primeiramente uma característica pessoal minha. Pelo fato de ter aqui um canal no YouTube, já ter feito algumas palestras e ser um comunicador, muitas pessoas podem considerar que eu sou uma pessoa extrovertida, mas eu devo confessar a todos vocês que eu sou uma pessoa com características mais introspectivas, mais tímidas, a despeito de muitas pessoas não acreditarem nisso. E todos nós, independente se nós somos jogadores de futebol ou não, nós temos características distintas na questão da comunicação. Ou uma comunicação mais extrovertida, mais para fora, ou uma comunicação mais introvertida. Então, o que isto acarreta? Vamos falar, eu conversei há um tempo atrás com um empresário que me falou de um determinado jogador, né, ao qual ele é o seu empresário, enfim, e ele me citou esta característica mais tímida para lidar com a imprensa, para lidar com a comissão técnica, para lidar com seus próprios colegas. E isto não é certo e nem errado. O que eu chamo a atenção para vocês é que mesmo sendo de natureza mais tímida ou mais introspectiva, o quanto é importante você procurar, mesmo que seja com um pequeno grupo, com seu colega de quarto, com 2 colegas, ter a humildade de perguntar aquilo que está sendo comunicado a você e que em muitos casos você não consegue assimilar. Por quê? Como todos sabemos, na comunicação tem o emissor e tem o receptor. Há pessoas que, infelizmente, com um cabedal de conhecimento muito grande, fala de uma forma ou fala de uma maneira que entende logo de cara que todos compreenderão aquilo que ele está passando. E quantas das vezes nós percebemos que determinados atletas não conseguiram compreender o discurso do treinador ou da comissão técnica ou mesmo do seu colega de grupo. Isto é normal, isto é natural. Então eu chamo a atenção para isto, para um dificultador de procedimentos, de comportamentos que vá fazendo com que o jogador se solte, se entrose mais com o grupo, com seus companheiros, com o seu técnico, para que ele tenha um desenvolvimento melhor e mesmo e principalmente a importância disto, sendo respeitada as suas características pessoais,
este lado mais introspectivo, para que ele, através do discurso, não tenha um prejuízo na condução da sua carreira. Agora, detectado o problema, vamos à solução. Eu tenho algumas técnicas que são advindas também do período em que eu joguei no gol, era goleiro no futebol varziano, e que eu percebia numa rodinha antes de entrarmos em campo. Geralmente nesta rodinha é onde algumas lideranças se destacam pela comunicação. Todos vocês sabem disso. Uns falam mais, uns dão aqueles discursos motivacionais. Eu sempre me experimentei, eu sempre, mesmo vencendo barreiras, eu pedi a palavra para dar uma chamada, para falar com um colega. Quantas vezes em cobranças que eu via, percebia de perto o treinador às vezes sendo muito incisivo com alguns jogadores mais intimistas, mais tímidos, eu sempre tive a sensibilidade para depois chamá-lo num canto, dar uma palavra a ele, tentar conversar com ele para ver se ele estava entendendo aquilo que estava sendo cobrado dele, dando uma palavra de incentivo. Então, desta minha experiência na várzea, e não pensem, viu pessoal, que várzea é muito fácil, que várzea não chega nem perto do profissional. Claro, nós somos amadores, tá? Mas pressões sempre houveram. Inclusive eu lembro de uma com um cara armado atrás do gol, me ameaçando que se eu fizesse defesa, eu não sairia de lá vivo. E o cara me mostra a cintura. Então isso eu passei, só para vocês verem. Mas, contando estas histórias, não é? As minhas técnicas e as minhas soluções para este atendimento ao jogador mais introspectivo, com esta timidez, é sugeri-lo. Eu nunca uso a palavra forçá-lo, eu não forço ninguém a nada, mas é ir sugerindo a ele que ele deixe de ser um pouco acanhado, pelo menos na parte da comunicação da sua função dentro de campo, para de repente chamar um companheiro que está ali, um companheiro de lado, pedir uma orientação, um toque, e mesmo a despeito que ele seja extremamente tímido, para que ele tenha a humildade depois, que pode parecer assim, ele vai ter que transpor uma montanha para falar isto, não é? Pedir uma conversa com o auxiliar técnico que seja, ou com o próprio treinador, e pedir uma orientação, uma comunicação mais direta. Isto eu sei que pode ser muito fácil para quem já tem uma fluência e pode ser um desafio muito grande, mas através dos pequenos gestos, das pequenas conversas, não é? Porque os companheiros não podem ser apenas companheiros para a hora da zoação, tem que ser companheiros também para a hora do papo reto, do discurso reto. E eu penso que esta é uma ferramenta para ajudar o desenvolvimento do seu futebol. Então, para finalizar, eu vou contar algo que transcende o futebol. É estranho, né? Eu falar para vocês que eu sou uma pessoa tímida, porque na área da comunicação, eu não sei se vocês sabem de uma pesquisa que mostram que muitas pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Olha que coisa de louco, né? As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. E olha este experimento que eu estou fazendo aqui em uma livraria. Eu estou falando para o público
se alguém passa aqui, vocês devem estar percebendo, passa um monte de gente, pega um trecho do que eu estou falando. Se eu fosse uma pessoa extremamente tímida hoje, eles perguntariam, né? Poxa, o que esse idiota está falando, né? Essas coisas que eu não estou entendendo nada, pegando o trecho. E quando eu falo com vocês, eu falo para um público muito qualificado, ao qual eu quero agradecer o crescimento da audiência, não é? O crescimento do canal, e principalmente porque o meu quê sempre foi o quê da qualidade, não da quantidade. Isso é muito importante. E dizer vocês que eu não gosto de professar nada daquilo que eu não fiz na vida. Então, se eu falo com um atleta profissional de futebol, é porque eu fui um atleta varziano de futebol. E se eu falo com vocês sobre comunicação e superação, é porque este que vos fala foi um gago. Um gago, sim. Hoje pode ter uma palavra mais bonita, né, para isso. E olha que interessante. Hoje parece, né, as pessoas comentam comigo que eu me comunico bem. Eu tenho uma fluência, enfim. E isto é através de treinamento, né? Através de treinamento. Então é isso. Deu um barulho aqui, uma voz um pouco alta. Peço desculpas, mas faz parte da comunicação. Vocês estão percebendo? Então, pessoal, aqui no canal, quando eu me proponho a falar com um atleta sobre motivação, superação, foco, eu vivo isto na pele para mim mesmo. Porque você não consegue convencer o outro se você não faz. Então eu busco as minhas superações com muita humildade. Vocês não sabem o quanto eu faço questão de aprender para melhorar no meu diálogo com as pessoas, não é? Isto é um treinamento mesmo. E a gente busca sempre a excelência. Então aqui, nesta aulinha básica de comunicação, eu quero agradecer a paciência e a atenção de vocês. E jogadores mais introspectivos, mais tímidos mesmo, com mais vergonha, vamos falar o português claro, vão se soltando, vão aos pouquinhos. Eu sei que é um pouquinho difícil, mas é possível mudarmos. E não há nada errado se você é de uma natureza mais introspectiva, ok? Boas coisas, até um próximo vídeo.